Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 5 de julho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Segue-me. Não importa o que você é ou está fazendo. O importante é que você me siga. Logo, agora, sem hesitação, sem incerteza. Jesus devia ter uma coragem extraordinária para chamar atrás de si um homem de honestidade duvidosa como Mateus, uma mulher que tinha sido possuída por 7 demônios, como Maria Madalena, um jovem impulsivo como João, um traidor como Judas, e assim vai. Jesus sabia enxergar o diamante que estava escondido no coração desses homens e mulheres, às vezes coberto por uma montanha de lixo. Com sua força, Jesus possibilita qualquer chamado. O que ele nos pede é só segui-lo. Segui-lo sempre, sem cansar, sem desanimar, acreditando nele com firmeza. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e lhe disse: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, na casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e os pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, na nossa reflexão, nos deixaremos guiar por uma meditação do nosso Papa Bento XVI, que coloca em destaque a vocação de Mateus e a escolha de Jesus pelos pecadores, os doentes da alma e do corpo. Mateus, em hebraico, significa dom de Deus. O próprio Evangelho de Mateus o classifica como o publicano, homem sentado no banco dos impostos, que Jesus chama ao seu seguimento. Jesus viu um homem chamado Mateus sentado no posto de cobrança e disse-lhe: "Segue-me." Ele levantou-se e o seguiu. Também Marcos e Lucas narram o chamado do homem sentado no posto da cobrança, mas o chamam Levi. Dos textos dos evangelhos, irmãos, podemos deduzir que Mateus desempenha a função de cobrador em Cafarnaum, cidade situada precisamente à beira-mar, onde Jesus era hóspede fixo na casa de Pedro. Com base nestas simples constatações que resultam do Evangelho, podemos fazer algumas reflexões. A primeira é que Jesus acolhe no grupo dos seus íntimos um homem que, segundo a mentalidade em vigor no Israel daquele tempo, era considerado um pecador público. De fato, Mateus não só administrava dinheiro considerado impuro devido à sua proveniência de pessoas estranhas ao povo de Deus, mas colaborava também com uma autoridade estrangeira odiosamente ávida,
cujos tributos eram muitas vezes injustos. São João Crisóstomo dizia: não há nada mais detestável do que um cobrador de impostos. Por estes motivos, mais de uma vez, os evangelhos falam no mesmo tempo de publicanos e pecadores, de publicanos e prostitutas. A opinião popular os associava a ladrões injustos e adúlteros. Este era Mateus. Continua Papa Bento. A primeira coisa que aparece clara é essa: Jesus não exclui ninguém da própria amizade. Em casa de Mateus Levi, respondendo a quem falava de escândalo pelo fato dele frequentar companhias pouco recomendáveis, Jesus declarou: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. O bom anúncio do Evangelho consiste precisamente nisto. Jesus oferece a graça ao pecador. Na célebre parábola do fariseu e do publicano que fora ao templo para rezar, Jesus indica, inclusive, um anônimo publicano como exemplo apreciável de confiança humilde na misericórdia divina, enquanto o fariseu se vangloria da própria perfeição moral. O cobrador de impostos nem sequer ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem piedade de mim que sou pecador. E Jesus comenta: digo-vos, este voltou justificado para sua casa, e o outro não. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Na figura de Mateus, portanto, os evangelhos nos propõem um verdadeiro e próprio paradoxo. Quem aparentemente está afastado da santidade pode até tornar-se um modelo de acolhimento da misericórdia de Deus e deixar enxergar os seus maravilhosos efeitos na própria existência. Outra reflexão que provém da narração evangélica é que Mateus responde ao chamado de Jesus imediatamente. Ele levantou-se e seguiu-o. Essa breve e intensa frase ressalta claramente a prontidão de Mateus ao responder o chamado. O mesmo aconteceu com Pedro e os primeiros discípulos galileus, que imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Seguir Jesus imediatamente significava para Mateus o abandono de todas as coisas, sobretudo do que lhe garantia uma fonte de lucro seguro, mesmo se muitas vezes injusto e desonesto. Evidentemente, Mateus compreendeu que a familiaridade com Jesus não lhe permitia perseverar em atividades desaprovadas por Deus. É fácil aplicar a lição a cada um de nós. Não é permitido o apego às coisas. Não é admissível o apego às coisas, sobretudo às que não são boas. Esse apego à nossa vida passada é incompatível com o seguimento de Jesus. Certa vez, Jesus disse, sem meio termo: se queres ser perfeito, vá, vende o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Foi precisamente isto que Mateus fez. Levantou-se e o seguiu. Neste levantar-se, podemos ver o abandono de uma situação de pecado e, ao mesmo tempo, a adesão consciente a uma existência nova, reta, na comunhão com Jesus. Irmãos, com essas simples e profundas palavras do nosso Papa Bento XVI,
podemos iniciar o nosso dia. A primeira pergunta para aprofundar a mensagem da palavra de hoje é essa: quais são os meus bancos, onde eu estou sentado, a minha rotina, que me impede de seguir Jesus imediatamente, como fez Mateus? O que eu devo deixar de ruim ou até de bom para seguir Jesus? Vamos refletir um minuto. E agora vamos pensar quais são os pecadores e as prostitutas às quais Jesus me envia para anunciar a sua misericórdia e seu amor. Não vim para os que têm saúde, mas para os doentes. Não vim para os justos, mas para os pecadores. E o que eu posso anunciar hoje a eles? Vamos refletir mais um minuto. E agora podemos ler o trecho do Evangelho de hoje que nos ilumina e nos estimula na nossa missão. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e lhe disse: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, na casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e os pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Vamos agora parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem.
Nesse momento, podemos escolher o propósito que nos guiará nesse dia. Vamos refletir mais um pouco em como concretamente colocaremos em prática o quanto nos propomos. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Paz e alegria a todos. Paz e alegria a todos. Mexer no coração, deixar o amor brotar. Por que tanto dói ser frágil e depender, deixar-se tocar por outro? Que vergonha em amar, sim, eu sei, sou
pecador, mas não suporto viver longe de ti, meu Senhor.